Salve, salve galera, firmeza na mesa, suave na nave. Pessoal, como vocês podem ver, a temperatura está caindo e eu resolvi então trazer um vídeo sobre uma doença que ataca muitos peixes. Nós colocamos a nossa blusa de frio, mas e os peixes, como que eles fazem? Então hoje eu irei falar para vocês sobre o ictio. O que é o ictio, como a gente pode fazer para estar tratando e cuidando dos nossos peixes. Se você gostar, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, beleza pessoal? Tamo junto e é nóis! Então galera, o ictio ou a doença dos pontos brancos é muito comum a gente ver no aquarismo. De cada 10 aquaristas, 9 já teve que enfrentar esse problema, já teve que enfrentar essa doença aí com seus peixes. Eu mesmo já perdi bastante peixe por causa dessa doença. Ela é uma doença provocada por um ectoparasita que tem um nome muito difícil e eu não sei falar esse nome, então está marcado aqui para você. E essa doença, esse ectoparasita, ele sempre vai atacar a pele, as barbatanas e as brânquias dos peixes. É uma doença que vai fazer o seu peixe sofrer muito se você não cuidar dele. E é uma doença que você tem que estar muito atento, porque quanto menos se espera, o peixe está totalmente debilitado e aí você às vezes não consegue recuperar mais, você acaba perdendo o seu peixe. E aí é onde fica muito triste o nosso hobby. Podemos dizer que há duas maneiras de se contrair o ictio no seu aquário para os seus peixes. A primeira delas é você comprar um peixe que já esteja com o parasita, né? Já esteja aí já com esse problema, com essa doença, e aí você acaba não percebendo e coloca no seu aquário e ele acaba transmitindo para outros peixes. A segunda maneira é que devido a essa queda de temperatura, essa oscilação de temperatura que tem aí, principalmente nessa época que está esfriando um pouco mais, os peixes acabam, a imunidade caindo, acaba contraindo também essa doença. Então assim, são duas maneiras que tem de se contrair. Primeiro, você colocando um peixe que já esteja com o parasita, e segundo, a temperatura do seu aquário, da água, muito baixa, acaba baixando muito a imunidade do peixe e aí ele contrai esse parasita. Então por isso que eu sempre alerto, você comprou um peixe, ou você faz a quarentena, vê se ele não tem nenhum problema, se ele não tem nenhuma doença, não tem nada, ou então você faz igual eu, compra somente num lugar que você já conheça, você já sabe que o dono ali, o rapaz da loja já faz a quarentena, e aí você traz o peixe, ele não tem doença alguma, tá tudo certinho, tudo bacana. Mas vamos entender o que é o ictio. E essa doença ela vai penetrando na pele, esses fungos os pontinhos brancos nada mais é do que os fungos que vai se formando na pele, e aí ele vai se alimentando, vai comendo o seu peixe. Então conforme você não cuida, não trata, essa doença ela vai aumentando. E ela vai aumentando de tal maneira que com o passar dos dias, esse fungo ele acaba pegando as brânquias do seu peixe. E aí é onde muitos peixes morrem devido à asfixia. Então ele acaba pegando as brânquias e aí vai comendo o peixe, vai matando aos pouquinhos, o peixe vai sofrendo, ele já não come mais, ele está totalmente debilitado. E aí é onde você acaba perdendo o seu peixe. Nessa fase já é quase que impossível você recuperar o seu peixe, porque como se forma esse muco, né, nas brânquias aí dos seus peixes, acaba que ele fica totalmente debilitado, ele já não come mais, ele já está totalmente fraco, e esse estágio da doença ela já não consegue mais ser combatida com os elementos químicos, não consegue ser combatida mais com os remédios que você aplicar no seu aquário. Ao atingir a fase adulta, os cistos, que é esses pontinhos brancos que tem no peixe, ele acaba se soltando e aí ele vai para o fundo do aquário, onde ele se envolve numa cápsula gelatinosa, e aí em poucos dias ele vai se multiplicar excessivamente. Então assim, é algo que nós não vemos, mas é algo que acontece assim a todo instante. E aí ele vai se multiplicando, até que chega a um ponto ao qual ele vai se eclodir, e aí ele vai acabar atacando de novo. Houve uma queda de temperatura, a imunidade do peixe está baixa, ele vai acabar atacando novos peixes,
ou até mesmo aquele peixe que está em fase de recuperação. Às vezes fala assim, ah, meu peixe está sarando já do ictio, e aí você para com o processo do tratamento. Mas aí se você parou e essas cápsulas, né, acabou aí eclodindo, vai estar gerando novas doenças aí, vai acabar atacando o seu peixe de novo, porque a imunidade dele não está totalmente adequada, não está totalmente 100%. Então é muito importante você começar o processo do tratamento e ir até o final. Enquanto o seu peixe não estiver totalmente curado, não pare o tratamento. E é nessa fase que está se formando essa gelatina, essa cápsula no fundo do aquário, é que nós temos a chance de combater essa doença. Porque essa gelatina que se forma, ela não consegue eclodir quando o aquário está numa temperatura acima de 28 graus. Então, se tiver abaixo de 28 graus, ele vai eclodir, vai formar novos parasitas, vai atacar o seu peixe novamente. Acima de 28 graus, ele não consegue eclodir. E aí é onde nós acabamos matando, né, essa doença, acabamos eliminando esses parasitas. Um exemplo muito prático disso é o nosso resfriado, por exemplo. Os vírus do resfriado, ele está no ar o tempo todo, mas nós temos que manter, né, o nosso corpo aquecido, temos que manter a nossa imunidade alta para que nós possamos eliminar esse vírus e não contrair o resfriado. Assim é o ictio. Ele está a todo momento dentro do aquário, no fundo do aquário, e aí nós temos que manter a temperatura do aquário estável, não deixar essa temperatura oscilar para que o peixe não contraia essa doença. Para resolver o problema do ictio é simples. Deixa a temperatura do seu aquário acima de 28 graus. Use o termostato. Eu sei que o termostato é um pouco caro, às vezes você está começando no aquarismo e não tem dinheiro para comprar, mas use o termostato porque ele é importante para você, tá bom? Ele vai eliminar essa doença do seu aquário. E a outra maneira também de controlar, de acabar com esse parasita, é usar o sal grosso. Tem muitos que falam, ah, pode usar sal grosso, não pode usar sal grosso, pode, não pode, fica naquela. Eu sempre usei e se precisar eu sempre vou usar. Ah, Guilherme, mas você tem o peixe coridora, mas o peixe coridora é de couro, dizem que não pode e tal. Realmente, pessoal, eu não aconselho. Eu uso aqui no meu, até hoje eu nunca tive problema. Já tenho a minha coridora há um bom tempo, nunca perdi meu peixe por causa disso. Mas eu não vou aconselhar você a fazer o mesmo. Se você tem um peixe de couro, cascudo, coridora e etc., não use o sal grosso. Mas como eu vou fazer então se o meu peixe está aí nessa fase e tal, está aí com essa doença, e se eu não posso usar o sal grosso? É simples. Você vai ter que observar como está o nível, o grau desse parasita no seu peixe. Se tiver avançado, aí você usa os produtos próprios já para o ictio. Existem diversos produtos do mercado que você vai usar adequadamente. Leia o modo de instrução, o modo de usar, porque daí a gente fala assim, tá lá, por exemplo, 1 gota para cada 10 litros. Aí o cara fala assim, bom, eu quero acelerar o processo, então eu vou pôr 5 gotas para cada 10 litros. Desculpa, você não vai curar o seu peixe. Pelo contrário, você pode acabar matando o seu peixe por excesso de produto químico, de remédio no seu aquário. Então, se estiver no estágio avançado da doença, separe esse peixe no aquário hospital, coloque um termostato, use os produtos químicos para poder acabar e eliminar essa doença. Caso não esteja no estágio avançado, você aumentando a temperatura já vai resolver o seu problema. Deixa a temperatura estável, as cápsulas não vão conseguir se eclodir, essa gelatina não vai conseguir se eclodir, e aí você vai eliminar esse problema do seu aquário. Então, duas maneiras de resolver o problema. Se você não tem nenhum peixe de couro no aquário, use o sal grosso aliado à temperatura, 28 graus, 29 graus. Tem os peixes de couro no seu aquário, o estágio da doença não está avançado, use apenas aí o termostato em 28 graus, 29 graus, 30 graus. Bom lembrar vocês, todo termostato ele sempre vai ficar 2 graus abaixo do que você colocar. Então se você precisa de uma temperatura 28 graus, coloque o termostato em 30 graus.
Ah, eu quero, Guilherme, a 29 graus, coloca 31, tá? Essa é algo que às vezes, pô, eu coloquei a 28 graus e tá 25, 26 graus e não tá curando, não tá fazendo nada. Mas é por causa disso, o termostato sempre vai ficar 2 graus abaixo do que você colocar. Então, se estiver muito avançado, aí você pega e coloca no aquário hospital, coloca um termostato, coloca um produto, remédio próprio, e aí você vai então cuidar do seu peixe, vai evitar que esse parasita mate o seu peixe. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi simples, eu espero ter conseguido passar para vocês a minha proposta aqui de falar um pouco sobre o ictio. Se previna, coloca aí um termostato, deixa a temperatura estável, a temperatura está caindo, fica de olho no termômetro, vê se está tudo ok, se está tudo adequado, evita dessa doença, esse parasita atacar seus peixes. Eu já, como eu falei no início do vídeo, já perdi uns 10 peixes já com ictio, porque eu não tinha esses cuidados. Então tenha esse cuidado, tá esfriando, tem dia que tá bem frio, tem dia que já esquenta um pouco mais, tem dia que cai de novo a temperatura. Então tome bastante cuidado para você não perder o seu peixe. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe esse joinha. Quanto mais joinha tiver, mais pessoas vai visualizar o vídeo e mais acesso terá ao nosso canal. Nós temos a partir de hoje a nossa página no Facebook. O link está na descrição do vídeo, tá certo, pessoal? facebook.com/aquarismoresenha. Se você quiser compartilhar esse vídeo também com seus amigos, compartilhe aí. Vamos fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas. Beleza, pessoal? Por hoje é só Aquarismo Resenha. Aqui o papo sempre vai ser diferente. Tamo junto e é nóis!